Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Oi pessoal, meu nome é Rubens. O relato que vou contar a vocês aconteceu comigo, lá pelo meado dos anos 80, e é algo que envolve desde bruxaria até a aparição de um lobisomem. E até hoje eu não sei quem fez tal coisa comigo, e muito menos o porquê. Mas vivo minha vida de maneira tranquila. Atualmente eu tenho 58 anos, mas na época do acontecido, eu tinha por volta dos meus 15 a 16 anos. Eu morava numa região do interior, que tinha o nome de Centro, e fica na parte oeste do Pará. Moramos numa comunidade bem isolada, e longe de tudo e de todos, vivendo da caça, pesca e da roça. Éramos um total de 8 filhos, 3 homens e 5 mulheres, e eu estava ali entre os irmãos do meio. Mesmo sendo muito medroso, eu sempre amei caçar, e a emoção de ter uma arma na mão era algo que me fazia muito bem. Modéstia à parte, eu era um ótimo atirador. Era como se eu não tivesse limitações para minha mira. Eu sempre gostei muito mais de caçar sozinho. Apesar de ser muito medroso, eu me sentia seguro, e nesses poucos momentos de caça, brotava uma coragem em mim da qual eu me orgulhava muito. Pois é, mesmo morando num lugar afastado, havia muitos parentes nas localidades mais próximas. E mesmo com conflitos internos entre os meus tios, por causa de herança, eu e os meus primos sempre nos damos muito bem, e isso se estende até os dias de hoje. Certa vez, meus primos vieram até mim, e no total eram 4 primos, me convidando para sair em uma caçada. Mesmo gostando muito deles, a princípio eu fiquei relutante. Era um hábito sempre eu ir sozinho, e o convite veio de forma inesperada. A desculpa era que eles não eram caçadores bons como eu, e que queriam aprender o que eu fazia, para ter tanto sucesso nas caçadas. Como eu disse, fiquei relutante, mas por insistência do meu pai eu acabei aceitando. Combinamos para nos encontrar dentro de 3 dias, e depois disso, meus primos foram até a minha casa, e como combinado, fomos caçar juntos. Ainda saímos bem cedo, por volta das 15 horas, e eu queria levar eles ao local em que eu sempre caçava com frequência. Tudo estava indo bem, e eu tentei ensinar a eles o máximo que conseguia, desde dicas para pôr armadilhas a como agir caso se perdessem na mata, e tudo aquilo estava sendo muito divertido para mim. Eu ia na frente, guiando eles, mas depois de um tempo, eu comecei a errar os tiros, um em seguida do outro, e até achei estranho. Mas meus primos tiraram uma com a minha cara, dizendo que eu estava errando de propósito. Porém, mesmo me esforçando, eu estava errando todos os tiros. Não importava a minha concentração ou o quão perto a caça estava. Eu comecei a ficar nervoso e, de certa forma, comecei a passar mal. Eu senti uma grande fraqueza, febre e fortes enjoos. E não sabia se tinha sido picado por algum animal venenoso, mas mesmo me sentindo ruim, não perdi meus sentidos. Meus primos notaram que eu não estava bem, então eu sugeri para voltarmos, pois era o melhor a se fazer naquele momento, já que a partir dali, tudo que está ruim sempre pode ficar pior. Quando me dei conta, a parte da mata em que estávamos era uma parte misteriosa, conhecida por ter supostamente um lobisomem, que habitava aquela região. Todos ali sabiam daquela lenda nas redondezas, e o lobisomem vivia ali, mas cabia a mim, como sendo mais experiente,
tomar as medidas para sair logo daquele lugar. O meu plano não deu certo. Estava começando a escurecer, mas ainda dava de enxergar com clareza. Eu contei aos meus primos o perigo daquele local, e todos sabiam atirar, então ao mesmo tempo teríamos como nos defender. Rapaz, andamos por um tempo, e não demorou muito até escutarmos sons horríveis, esturros e grunhidos assustadores, e todos já sabiam do que se tratava. Eu continuei passando muito mal, mas não podia dar para trás. Enquanto tentávamos voltar, de repente, o lobisomem cruzou nosso caminho. Ele apareceu bem na nossa frente, e aquela criatura era algo grande, feroz e com olhos cheios de intenção ruim. Ele tinha garras grandes e uma cabeça enorme, parecida com a de um porco, mas a nossa prioridade continuava sendo deixar aquele local. Como no total éramos 5, dei a ordem para ficarmos em círculo, pois assim conseguíamos ver em que direção o lobisomem vinha. Mas estranhamente, o lobisomem só partia para cima de mim, e mesmo estando a poucos metros de distância, eu não conseguia acertar nenhum tiro nele. Com o som dos tiros, aquilo de certa forma se amedrontava. Ele se afastava e nesse intervalo a gente aproveitava para ir fazer o caminho de volta, até a minha casa. Quanto mais o tempo passava, pior eu me sentia. A febre aumentava e as dores no corpo também. Por algum milagre, após inúmeras tentativas do lobisomem, os meus primos o acertaram e amedrontaram o bicho. E notaram que o lobisomem só vinha me atacar. Não tinha como saber o porquê daquele comportamento do bicho. Mas como eu disse, a prioridade era dar o fora. Depois de um tempo, felizmente saímos daquela mata. Naquele momento eu já quase não tinha forças e acabei perdendo a consciência. Eu só acordei no dia seguinte, e daí ouvi os outros detalhes através da minha mãe. Ela contou que chamaram o seu Emanuel, um benzedor muito procurado na região e que era um grande amigo da nossa família. O seu Emanuel falou que alguém tinha feito um serviço de bruxaria contra mim. Alguém muito próximo, diga-se de passagem. Alguém pegou o meu rastro com uma pá e virou ao contrário, fazendo uma reza maligna. E além de eu errar os tiros, o serviço também incluía atrair criaturas ruins para mim. E daí fazia sentido o lobisomem só avançar em cima de mim. Apesar de eu ter sobrevivido, o seu Emanuel disse que o serviço não podia ser desfeito e que nunca mais eu ia voltar a atirar como antes. E o máximo que ele podia fazer era ter me salvado e impedir que o sobrenatural ficasse me perseguindo. Após isso, ele ainda acrescentou uma recomendação: que eu nunca mais entrasse em locais de mata fechada, ou muito isolados, já que ele não conseguia desfazer o serviço por completo. Era quase de certeza que sempre que eu adentrasse esse tipo de local, as coisas sobrenaturais iam me perseguir. Eu fiquei grato por ter sobrevivido e acatei os conselhos do seu Emanuel. Até hoje, nunca mais consegui atirar como antes, e na verdade, eu até abandonei essa prática. Quanto a quem virou meu rastro ao contrário, até hoje não sei. Só pode ter sido uma pessoa bem próxima a mim, e talvez até fosse um dos meus primos que me acompanharam naquele dia. Mas sem provas, eu não podia acusar ninguém, e na verdade, nem seria benéfico descobrir quem era. Sabe como é, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. E eu não sei o que faria com o maldito se soubesse quem é. A minha mãe guardou mágoa por anos dos meus primos, mas até hoje não sei quem foi que fez tamanha maldade comigo. E para falar a verdade, hoje em dia nem me importo. Eu consigo viver tranquilamente, apesar de ter parado de fazer o que eu mais gostava. E até hoje, eu evito matas fechadas ou locais muito desertos, com medo de que algo ruim possa acontecer comigo. Gente,
Eu sei que parece até que eu estou mentindo, mas garanto que eu falo a verdade. Eu passei por tudo isso e graças a Deus estou vivo para contar a história. Bom, espero que vocês tenham gostado do relato que esse velho vos contou. E agradeço ao canal pela visibilidade. E desejo muito sucesso a vocês. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!